Bem-vindos a mais um diário do Climatério da G. Hoje é terça-feira, 27 de maio de 2025. Vamos às atualizações. Bom, eu já havia comentado com vocês que eu passei por uma especialista nova, uma ginecologista nova, que me receitou uma vitamina, na verdade, porque a minha vitamina D tá zero, então ela me receitou uma vitamina D e me receitou uma pomada, que não é lubrificante, mas uma pomada íntima para melhorar a lubrificação desta área íntima que neste processo do climatério seca. É natural, pois é normal a gente passar por esse processo. Falou para mim continuar tomando o fitoterápico que eu estava tomando, porque a gente viu que ele teve o meu corpo aceitou bem essa fórmula, né, natural de tentar equilibrar um pouco esse declínio hormonal que é natural dentro do climatério. Porém, hoje é terça, de sábado para domingo, não, de domingo para segunda-feira, eu senti um calor insano, num nível que eu acordei e eu precisei trocar de roupa, virar o travesseiro, sabe, assim, porque eu acordei molhada. Eu já sentia essas ondas de calor, mas nunca cheguei no nível tão intenso, assim, da roupa umedecer, num nível de, gente, eu falei, eu molhei minha cama, de suor. Só que esse fitoterápico, ele me ajuda a dormir. Por incrível que pareça, ele me ajuda a dormir. Então, assim, eu levantei, me troquei, né, tomei banho, me troquei de roupa, arrumei a cama e tal. Eu deitei, eu dormi. Então, eu não fiquei acordada. Só que a minha noite de sono, ela não tá tão boa quanto ela tava no começo. Então, ela tá vai e volta, vai e volta, vai e volta. Automaticamente, o nosso mau humor fica como? Na casa do chapéu. Porque é um mau humor surreal. E aí eu quis contar isso para vocês porque, como vocês sabem, eu sou praticante do Ho'oponopono, eu procuro fazer meditação, procuro estar presente no momento, porque isso ajuda nesse processo insano que é o climatério, né? Eu ainda falei até na aula de ontem, que ontem teve roda runa, e eu fui dar meu depoimento e eu falei, gente, o climatério é insano, é literalmente um processo insano que a gente experiencia, beleza. E ontem, na segunda-feira de manhã, por eu não ter dormido bem, então quando eu levanto, gente, a pessoa que não dorme bem, ela não consegue levantar. A vida é linda, não consegue, não adianta, a gente não consegue. E dentro desse processo aí é que fica mais insano mesmo. Só que quando a gente está presente, a gente entende que o climatério, quando a gente está presente, que eu falo assim, prestando atenção nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, a gente entende que o climatério é um processo fisiológico natural da mulher, ok. Porém, se a gente conseguir vigiar, a gente não vai sair dando patada em todo mundo à torta à direita, porque a raiva que vem à tona, o cansaço físico, o cansaço mental, as dores que a gente sente, elas são tão intensas que a gente literalmente se descontrola, beleza. Só que se a gente está vigiando a nossa mente, a gente consegue, calma, avalia por que você está com raiva desse jeito, pensa um pouco, vamos lá. Por eu não ter dormido bem, de domingo para segunda-feira, na segunda-feira eu levantei virada no girar. E o Paulo, ele é uma pessoa, ele é um marido, gente, ele é muito meu parceiro. E ele presta atenção em mim nos mínimos detalhes. Então, o meu levantar, ele sabe que eu não tô de bom humor, então ele me deixa quieta no meu canto. Ele não fica me cutucando, sabe? A gente entendeu que a gente vem aprendendo que a comunicação, falar, é extremamente importante para o casal, para a união, eu sempre fui a favor disso, mas nesse processo é muito mais essencial para que tenha equilíbrio, para que a gente viva em paz. Ok. Aí, a gente levantou, né, Paulinho, tomar banho para ir para a escola, tal, e aquele vucu-vucu, já tinha um monte de coisa para fazer, nananana, e eu já estava irritada. Aí ele fez o meu café, me deu café, meu café é horrível, eu não faço café em casa, gente, meu café é muito ruim, é muito ruim. Ele, uma vez ou outra eu faço, ele fala, amor, realmente teu café é ruim, mas tem dia que ele tá bom assim, beleza. E aí o Paulo fez o nosso café, tudo como um monte de figurino, sentei para tomar meu café, e já de poucas assim, tipo, não quero conversar hoje, tudo bem. E o dia foi correndo, né, e faz faxina daqui, limpa a casa dali, nananã, o Paulo foi trabalhar, o Paulo foi pra escola, aquela coisa toda, e aí me inflamei. Por que eu me inflamei mais do que o normal? Porque o Paulo não reparou que eu havia trocado de roupa de madrugada. A gente viajou no final de semana, né? A gente foi para Paranapiacaba, para a Convenção das Bruxas. Foi muito gostoso, porque foi eu, o Paulo e o Paulinho. O Paulinho nunca tinha ido, então foi a primeira vez dele. Sem contar que no sábado a gente teve um estresse, porque a correia do alternador da bateria do meu carro quebrou, estourou,
rompeu. Então a gente subindo para Paranapiacaba, o carro já deu problema, a gente teve que voltar. Então teve o estresse do sábado, o cansaço do domingo. Eu queria que ele simplesmente acordasse de madrugada junto comigo. Olha que louca. Olha que louca. Lembrando que o processo do climatério é nosso, não é deles. A gente partilha com eles, eles vivenciam com a gente, mas é nosso, não é deles. Por isso que é importante você estar presente no momento e vigiando a tua mente para que você não exploda e desconta a raiva que você está sentindo porque você não dormiu, porque você está cansada, em cima dos outros, ok? Tá bom. Aí, passou, né? Ele veio em casa, resolveu umas coisas, saiu, foi trabalhar de novo, ele veio, almoçou e eu olhei para ele e falei, ele não vai falar nada comigo hoje? E eu querendo que ele olhasse para mim para falar comigo. Bom, você não dormiu bem, eu vi porque eu tô com crise de tosse, eu vi que você tossiu muito, eu vi que você trocou de roupa. Eu queria que ele olhasse, sendo que ele não tinha que olhar, porque ele dormiu a noite inteira, graças a Deus, alguém dentro dessa casa precisa descansar, beleza. Aí ele foi, trabalhou aquele vucu-vucu, aquele monte de coisa para fazer, ok. Quando foi na hora depois do almoço, ele estava se preparando para ir trabalhar, eu falei, tá vendo? Por isso que é importante, né, a gente, mesmo no Ho'oponopono ou na religião, mas independente do que você fizer na sua vida, é importante nesse processo de comunicação, mas nós estarmos presentes, prestando atenção às nossas ações para que a gente não exploda, não desconte a raiva em cima dos outros. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu fiquei com raiva de você hoje. Aí ele, oxi, o que eu fiz? Eu falei, então, você não viu que de madrugada eu levantei e troquei de roupa? Aí eu falei, calma, eu fiquei com raiva, porém eu analisei que você não era responsável por isso, era eu. Só que uma vírgulazinha, porque a gente não dormiu bem, porque a gente tá cansada, porque a gente tá com dor, porque a gente tá irritada, porque os nossos hormônios estão no vucu-vucu, né? A minha ginecologista, ela ainda falou assim, você tá no ápice do climatério. Eu falei, jura? Ai, que legal. Eu nem imaginava que tinha um ápice, pra mim era o tempo inteiro ápice. Eu não sabia que essa era a parte mais alta. E pelos nossos cálculos, como eu já contei pra vocês, tem 2 anos que eu tô isso, que a gente vivencia, ou seja, eu estou longe da menopausa, porque eu estou no climatério, isso por 10 anos. Então se eu já tô 2 anos, faltam só 8. Bobagem, daqui a 8 anos isso passa. Acredito eu, não sei, vamos esperar pra ver como é que o organismo vai ficar, porque a menopausa é quando a gente fica 1 ano sem menstruar. A partir daí pode contar que é menopausa. Porém, se descer, começa tudo de novo, reseta a ficha. E aí eu tava conversando com ele e fazendo essa avaliação, né? Porque é insano, gente. É um mau humor, só quem vive isso sabe, né? Não adianta a gente, por mais que eu tente decifrar, contar pra vocês, falar ali nos mínimos detalhezinhos, só quem vive esse processo sabe o quanto é delicado vivenciar isso. E aí eu tava conversando com ele, eu falei, não, você viu? Eu fiquei. Aí eu falei, eu conversei comigo mesmo. Eu, Gisele, conversando comigo mesmo. Você tá louca? O menino tava dormindo, como você vai brigar? Porque ele não reparou, a gente estava cansado, foi um final de semana. Por isso que é importante estar presente no agora e prestando atenção nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus sentimentos. O autoconhecimento, ele é importante nesse processo do climatério. Porque eu ia começar a segunda-feira já estourando desnecessariamente. E eu ainda gravei um story ontem, né, eu não lembro qual horário que foi, mas acho que foi depois desse horário, né? Até já estava mais aliviada, já estava mais calma, porque ao mesmo tempo que a gente entende que a gente também tem que entender que as pessoas ao nosso redor, se elas não estão vendo, se a gente não comunica, elas não vão saber. Como que você vai brigar com alguém e a pessoa nem sabe por que você tá brigando com ela? Eu ia brigar com ele desnecessariamente por uma coisa que, tipo, ele não viu? Como que eu vou chamar a atenção dele? Você não viu? Você não prestou atenção? Gente, pelo amor de Deus, não é fácil, né, esse processo. Mas é importante o autoconhecimento nessa pegada. A gente entender que o climatério é um processo fisiológico, natural, que 80% das mulheres irão experienciar. A partir dos 40 anos, nós, mulheres, ou seja, 80%, porque os outros 30% são bombom de Deus que vão passar pelo climatério, mas não vão sentir nada. Então é importante neste processo do autoconhecimento para a gente se conhecer. Porque, gente, a gente não tem controle sobre o que a gente sente, mas a gente tem controle sobre como a gente vai agir. Então o dia que eu tô mais irritado, o dia que eu tô de mais assim, tipo, não fala comigo, eu fico mais quieto. Eu não brinco tanto, eu não dou tanta risada, eu fico mais quieto, porque uma vírgula é o suficiente pra gente falar, yeah! Né? Então, pra que fazer isso? Então, o autoconhecimento é nesse sentido. Por isso que eu falo que o autoconhecimento ele é importante em todas as áreas, mas para nós, mulheres, a partir dos 40, que é quando os sintomas começam a gritar, né? Porque o declínio hormonal acontece em todas as mulheres a partir dos 35. Então pode ser com 35, com 36, com 37, com 38, com 39, 40. Bom, a partir dos 40 anos,
80% das mulheres irão experienciar os sintomas. Todos os mais de 75, sim e não. Porque cada mulher é de um jeito, cada mulher, o corpo responde de uma forma. Então não significa que estou no climatério, vou viver todos os sintomas. Não, estou no climatério, vou viver um sintoma. O teu corpo é quem vai definir isso, não é você. É a tua genética. Lembrando que o que eu conheço, né, o que eu vi, a minha mãe mesmo não teve tudo que eu tenho. Ela teve sim as ondas de calor bem intensas, tanto que ela tem até hoje, e ela já está na menopausa, né, porque ela já não menstrua mais, e eu vi que ela sentia um pouco de raiva, ela era explosiva assim, mas não tanto quanto eu. Então assim, nós somos diferentes, eu já sinto muito mais coisas do que ela. Precisei, como vocês sabem, procurar o cardiologista, porque eu comecei a ter arritmia, precisei procurar... Aí, do cardiologista eu fui pro gastro, que foi pro pneu, e assim a gente vai investigando. Logicamente, agora eu vou precisar marcar um encaminhamento com neurologista, porque dentro do climatério a gente perde a massa cinzenta do cérebro. E a massa cinzenta do cérebro, ela é responsável pela memória recente. Então a gente esquece, a gente apaga, assim, você tá falando e de repente... O que eu tava falando mesmo? É bem nessa pegada. Então, vou procurar só pra conversar, pra fazer exame, porque a gente sabe que é natural, mas é importante investigar, porque se você não investiga, futuramente pode desenvolver um Alzheimer, e sendo que você poderia ter evitado tudo isso. Lembrando que se você, mulher, está sentindo ondas de calor, né? Ó, daqui pra cá, queima. Gente, e o louco é que essa noite que suou de molhar a blusa do meu pijama, da cintura para baixo, né, do peito para baixo, tava de boa, sem uma gotinha de suor. Mas do peito para cima eu pingava. Eu deitada, dormindo, eu acordei pingando. Tipo, do nada assim, você fala, parece que você correu uma maratona, fez faxina na casa, trabalhou, feito uma benção. Não, eu tava deitada, dormindo, e o suor escorrendo, assim, de molhar a blusa nas costas, na frente, eu precisei tirar. O meu travesseiro, eu falei, Paulo, vou comprar mais um travesseiro, porque quando esses episódios acontecerem, eu vou trocando, porque não dá. Porque aí você troca a fronha, você tira o protetor do travesseiro, e ainda assim, a tua roupa, né, eu falo que a minha roupa de cama, o meu travesseiro, ele não tem mais aquele cheirinho gostoso, não é um cheiro fedido, mas não é mais aquele cheirinho de perfume, sabe? Já é diferente. É muito insano isso, né? E a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Por isso que eu falo que o autoconhecimento, além de você conhecer você vai conhecer como que anda a sua cama agora, como que anda a sua roupa agora, os cheiros estão diferentes, tudo fica diferente, gente. Então, avaliem vocês, mulheres, sabe? Conversem com o seu ginecologista, peçam um teste hormonal, mesmo que no teu exame esteja falando, olha, você está longe da menopausa, ok, mas você está dentro do climatério, sentindo os sintomas todos, não sentindo os sintomas, sentindo alguns dos sintomas, mas você está no climatério, né? Dentro do climatério a gente experiencia, eu ainda não experienciei isso, mas tive os lapsos de tristeza profunda, que é o princípio da depressão, né? Então por isso que é importante esse autocuidado, esse olhar para você com amor, olhar para você entendendo que é natural, e o mais importante, não se automediquem. Não se automedique. Inclusive ontem eu achei tão bonitinho, eu já fui terapeuta de atender individualmente, hoje eu não atendo mais individualmente, e uma das clientes que eu atendi, ela viu meu store e me mandou a foto do remédio que ela toma para esse processo, e ela falou, Gi, isso me ajudou muito. Aí eu agradeci, né, muito fofa ela, e eu expliquei, eu já tô tomando esse episódio desse calor insano, foi um como que fala? Não é um lapso, foi um fato isolado, porque eu sempre senti calor, sempre, desde que começou eu sinto calor, mas de suar do jeito que eu suei, não. Tanto que a gente estava reparando, se vocês observarem dos vídeos, dos primeiros, segundos, terceiros, dos vídeos, de todos os vídeos do climatério para cá, até os meus vídeos normais, o meu rosto tinha manchas, porque eu transpiro muito, né? Então o meu rosto tinha manchas, e eu não uso maquiagem no rosto, só no olho, por causa do suor. Esse fitoterápico que eu tô tomando melhorou as manchas. Eu fui
na loja que... Vocês viram essa blusa linda? É do meu padrinho, né? Eu fui na loja Saravá Seu Zé, eu fui na loja Artigos Religiosos Saravá Seu Zé, e a minha amiga, que é a dona de lá, ela falou, nossa, Gi, como teu rosto melhorou, o que que você fez? Aí eu expliquei pra ela, porque por eu estar no climatério, eu transpiro muito, e aí meu rosto estourou um monte de bolinha, um monte. Se vocês olharem dos vídeos pra cá, melhorou, porque eu já estou tomando esse fitoterápico. Então, esse fato isolado de eu acordar molhada, assim, da cintura pra cima, né, do peito pra cima, porque do peito pra baixo tava não tinha nada. Sabe assim que parece que teu corpo desliga? É muito sério. Ligou como que é? Ligou não é extensão, como é aquele negócio que usa no chuveiro? Ligou a resistência do peito pra cima, estourou, esquentou tudo. Do peito pra baixo a resistência estava normal. É mais ou menos nessa pegada. Brincadeiras à parte, mas quem vive isso sabe o quanto é insano esse processo. Então, assim, a minha reflexão foi de hoje, né? A minha indicação para vocês hoje é: avalia você como que foi a sua noite de sono, por mais que ela seja insana, e antes de sair brigando com o teu parceiro, com a tua parceira, com a tua família, fala, pera, por que eu vou brigar com eles? Por que eu vou jogar em cima deles? Uma coisinha, outra acaba com isso, mas por que eu vou explodir tudo em cima deles, sendo que é meu isso? Não é pra gente se isolar e eu vou ficar sozinha, não quero falar mais com ninguém, não é nada disso. Mas é pra avaliar, precisa explodir? Não é? Depois de ontem eu consegui entender que eu não preciso explodir, eu só preciso falar, para, agora eu não preciso mais, porque o Paulo já entendeu, né? Então, mas no começo eu falava, eu não tô de bom humor, eu não tô de bom humor, eu não tô de bom humor. Agora não, agora ele já, bom dia. Aí ele já sabe que é melhor eu ficar quieto no meu canto, porque a noite dela não foi boa. Então, avaliem vocês isso para que vocês tenham dentro da tua casa, né, um convívio bom, né? E eu falo na qualidade da pessoa que não trabalha fora, não trabalha na rua, trabalha em casa. Então, eu imagino que para a mulher que tem a dupla jornada de trabalhar em casa, trabalhar fora, seja muito mais complicado, porém não é impossível. Por isso que é importante a comunicação, por isso que é importante procurar um médico, por isso que é importante não se automedicar. Porque eu já contei para vocês o caso de uma mulher que com 37 anos, ou era 36 anos, está nos primeiros vídeos do Diário do Climatério da Gi. O ciclo parou, atrasou alguns meses, ela foi na farmácia pedir um remédio. Nesse processo dela tomar esse remédio para descer, começou a ter dores de cabeça, começou a ter complicações, a visão dela ficou esquisita, foi no oftalmologista e, infelizmente, por causa da medicação que ela tomou para descer o ciclo, porque ela estava literalmente na menopausa precoce, com 30 e pouquinhos anos, né, 36, 37, eu não me recordo a idade direitinho. Por ela ter tomado essa medicação, uma visão dela, ela perdeu. Então não se automedique, gente, pelo amor de Deus, não se automedique. Inclusive, a minha oftalmologista, ela ainda falou, cuidado, hein, não vá tomar remédio do nada. Eu falei, não, pode deixar, eu não gosto de tomar remédio, é só quando é realmente indicado, que nem nesse caso é o fitoterápico, e eu optei pelo fitoterápico porque mesmo descobrindo que eu me enquadro no quadro de mulheres que podem fazer a reposição hormonal, eu, por opção, escolhi não iniciar a reposição hormonal agora. Eu escolhi fazer o tratamento com o fitoterápico, porque ele realmente fez efeito, é um fato isolado outro que acontece, não é mais com aquela constância que era, tanto que eu consigo dormir, vocês veem, eu suei, acordei, me troquei tudo, deitei, fui dormir. Eu dormi, literalmente, só que você fica naquele, dorme, acorda, não é mais aquele dorme a noite inteira, assim, sabe? 3, 4 horas seguidas, não, é meia hora, acorda mais 10 minutos e fica nessa pegada. Só que melhorou, porque eu não dormia, eu literalmente ficava a noite inteira acordado. Então tem uma noite ou outra que eu tô mais agitado, enfim, mas eu escolhi fazer o tratamento com o fitoterápico e eu agradeço, né, inclusive a endocrinologista que me passou, porque, sabe, aliviou, assim, bastante, né? Então, por opção minha, mas ela falou que se realmente o fitoterápico não fazer efeito, aí a gente entra com a reposição hormonal, que eu acredito que eu não vá precisar, porque por enquanto, com a graça do nosso bom Deus, e o meu organismo está aceitando, o fitoterápico está fazendo efeito e a gente vai seguindo fazendo esse processo. Então é isso, agora eu vou fazer o uso do creme que ela indicou, e aí eu vou contar para vocês como foi, porque esse processo do climatério a gente seca, é normal, gente. Então existem géis aí que a gente pode usar, um gelzinho, nananana, porém às vezes o gel ele não vai tão profundo, né? E aí dá dor. Então pra gente não sentir dor, que eu conversei com ela me passou uma pomadinha,
e aí essa pomada é aplicada 2 vezes na semana, não é um lubrificante, mas que vai ajudar a reter, porque é com ácido hialurônico, a reter a umidade dessa área para que a gente tenha um pouco mais de qualidade. Então, tá vendo? Quando a gente conversa com o nosso especialista, sendo ginecologista e tal, ele traz para nós ferramentas, medicações, meios ali para que essa nossa área melhore no todo. Não é só melhorar o humor, melhorar o teu sono, melhorar a qualidade de vida. É até no íntimo ali também daquela equilibradinha para que as coisas fiquem boas. Então, se comunique, mulheres. Lembrando, climatério, pré-menopausa, perimenopausa é um processo que antecede a menopausa. O que é a menopausa, Gi? É ficar 1 ano sem menstruar. Aí você já está na menopausa, a partir daí é a reposição hormonal, dentro do que alguns especialistas explicam, para que você tenha uma qualidade de vida. Porém, hoje, com a evolução da medicina, nós mulheres acima dos 40 anos, que nos enquadramos no quadro das mulheres que podem fazer a reposição hormonal, já podem começar a fazer a reposição hormonal para passar por esse processo que antecede a menopausa com qualidade de vida. Então, fala com o teu ginecologista, peça os exames necessários para saber se você se enquadra nesse processo. Eu sei que eu me enquadro, mas eu escolhi ficar no fitoterápico que tem feito o efeito que a gente achava que realmente ele iria fazer, então eu sou grata por isso. Então, lembrando, os nossos hormônios começam a sofrer um declínio a partir dos 35 anos. A partir dos 40 anos, 80% das mulheres irão sentir todos, ou metade, ou só um, não importa, irão sentir os sintomas do climatério. Ondas de calor, falta de libido, irritabilidade, tristeza, depressão, dores nas articulações, esquecimento, esse é o mais... esquecimento, algumas mulheres têm coceiras no ouvido, coceiras pelo corpo, odor, choque, a gente sente um choquezinho no corpo que a gente não sabe explicar, dor muito forte nas pernas, gente, são mais, eu li assim, eu tenho até um texto que eu preciso publicar sobre isso, mas eu li 75 sintomas do climatério, mas há estudos que provam que existem mais de 150 sintomas. Os ossos da gente ficam fracos, tem até, acho que é osteotomia, eu não lembro o nome. Eu vou escrever o nome certo aqui para vocês, que é o que antecede a osteoporose. O coração da gente, ele começa a trabalhar um pouco acelerado, parado, sabe assim? Ele fica numa arritmia, eu mesma desenvolvi arritmia. A cabeça da gente começa a esquecer tudo, a gente sente uma enxaqueca que não é nossa, mas ela tá de presente, enfim. Tudo, o cheiro, gosto e tosse, que eu tô com crise de tosse desde outubro. Todos os especialistas me liberaram, agora eu vou passar no otorrino, porque cardiologista liberou, clínico liberou, gastro liberou, pneumo liberou, mas a tosse tá aqui. Então eu vou passar agora, dia 30 de maio, num otorrino, pra gente ver o que é, embora a gente saiba que é um processo do climatério, mas eu preciso de algo que me dê qualidade, porque nem aquela pastilha famosíssima, Strepsils, ela não me ajuda. Sabe como que eu durmo às vezes? Juro por... Olha, mel, chá, remédio, vitamina, tudo que vocês puderem imaginar eu já fiz para que essa tosse passasse. Ela não passa, porque ela é do climatério. Então tem época que ela tem semana que ela tá mais de boa, mas tem semana que ela tá gritando, né? E aí uma coisa que me ajuda é bala de hortelã. Tem noite que eu durmo com bala de hortelã, põe a bala de hortelã na boca e eu consigo dormir. E é assim, tá vendo? A gente vai descobrindo ali formas ali para que a gente consiga dormir melhor e ter uma qualidade de vida e fazer o trabalho, né? E nos últimos vídeos que eu gravei, eu tive crise de tosse e eu nem me toquei que eu podia chupar uma bala de hortelã para mim conseguir falar. Hoje eu tô tranquila. Tive tosse de manhã, de madrugada, mas agora por enquanto eu tô tranquila. E é isso. Cuidem de vocês, porque é um processo íntimo, totalmente feminino, porque só nós mulheres passamos por isso, tá? Comuniquem o parceiro ou a parceira de vocês, porque é um processo que a gente pode partilhar com eles tudo que a gente está sentindo. Fale com a sua família e busca um ginecologista, peça um teste hormonal ou um endocrinologista, para quê? Para você saber como que anda a tua saúde íntima feminina. Lembrando, por que feminina, Gi? Porque é só mulher. Ah, mas homem tem andropausa. Eu não posso falar o que o homem sente, posso falar o que a mulher sente, porque é o que eu sinto. E é o que eu tô compartilhando aqui com vocês, tá bom? Vejo vocês qualquer hora. Esse foi o Diário do Climatério da Gi. Até o próximo Diário do Climatério. Beijos, tchau, tchau.